No dia 28, Jonas Donizete, do PSB, e Márcio Postman, do PT, se enfrentam no segundo turno das eleições em Campinas. Muita gente acompanhou de perto a apuração dos votos no Fórum Central. Câmara da maior cidade do interior renova mais da metade dos vereadores. 15 dos 33 parlamentares conseguiram permanecer nas cadeiras. Cabos eleitorais repetem tradição negativa e enchem ruas e calçadas de santinhos em toda a região. Em Campinas foram removidas só neste domingo 5 toneladas de propaganda política. Em Jaguariúna, prefeito eleito pode não assumir o cargo. A candidatura de Tarcísio Chiavegato está impugnada com base na lei da ficha limpa. E também, Comércio de Campinas projeta crescimento de vendas para o Dia das Crianças. Com a previsão de um lucro maior, os lojistas reforçam o quadro de funcionários. Agora, no Band Cidade. Boa noite. No próximo dia 28, Jonas Donizete, do PSB, e Márcio Postman, do PT, se enfrentam no segundo turno das eleições em Campinas. A propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV retorna neste sábado. O resultado das urnas surpreendeu alguns eleitores. Em primeiro lugar ficou Jonas Donizete e em segundo, Márcio Postman. Surpreendeu. Ninguém pensava, né? Todo mundo estava contando que seria Jonas e Pedro Serafim. E de repente teve uma virada incrível. Também achei muito surpreendente, porque ninguém pensava que o Márcio ia estar para o segundo turno, né? Que o percentual dele estava muito baixo. A partir do próximo dia 13 começam as campanhas de rádio e TV. Serão apenas 2 semanas para que os dois candidatos cativem os 785.274 eleitores. As estratégias devem mudar nesse pleito. Agora, nós vamos para o segundo turno, vamos confiantes, vamos buscar novos apoios, vamos continuar conversando com a população, buscar o voto daqueles eleitores que votaram em outros candidatos que não estão disputando agora e com confiança, com fé em Deus, vamos ganhar a eleição no segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição porque nós estamos diante de 2 candidatos, possivelmente candidatos com modelos de cidade muito distintos. De tal forma que é um planejamento distinto do primeiro turno e isso significa, na verdade, a construção de uma candidatura com um programa muito mais claro do ponto de vista da participação de outros partidos. Com o resultado, mais uma vez, o eleitor terá a oportunidade de analisar e comparar as propostas para poder decidir quem vai ser o prefeito da maior cidade do interior paulista. Vai ter que escolher, né? E ver qual é o melhor. Vamos ter que escolher. Agora vou pesquisar. Tem que prestar bem atenção no debate deles, o que eles vão, assim, falar pra gente, demonstrar pra gente o que eles vão fazer, entendeu? As propostas deles, né? E na reta final da eleição em Campinas, o candidato a prefeito pelo Partido Verde foi surpreendido pela impugnação da candidatura. Os votos de Rogério Menezes foram anulados e ele promete recorrer da decisão. Pouco antes de terminar a apuração, o candidato Rogério Menezes, do PV, procurou o juiz eleitoral Nelson Bernardes para se informar sobre a anulação dos seus votos. Nervoso e impaciente, ele acabou tendo acesso ao processo que tramitava na Justiça Eleitoral. O problema aconteceu porque o vice-prefeito da chapa, Gustavo Merlo, teve a candidatura impugnada por causa de uma multa não paga de R$ 3,71, referente à justificativa que não foi feita nas eleições de 2006. Cadeirante, Merlo não teria votado por falta de acessibilidade no colégio. Rogério Menezes argumentou todos os fatos no processo, mas o Ministério Público recorreu e o Tribunal Regional Eleitoral manteve a impugnação. O sentimento de injustiça tão grande que mesmo na reta final agora, indeferindo a candidatura do nosso vice, nós recorremos. E tivemos o entendimento equivocado de que esses dados seriam divulgados normalmente e que depois a gente recorreria, a gente discutiria o mérito. Está com o registro de candidatura dele indeferido e é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral que não conste na apuração dos votos a quantidade de votos que o candidato que está com o registro indeferido teve. Todos os votos do candidato a prefeito e os 6 vereadores foram considerados não válidos. Em 98% das urnas computadas, Menezes tinha conseguido
13.931 votos, o que colocaria Rogério em quarto lugar e não em sétimo. Agora ele pretende recorrer para reverter a situação. Nós vamos manter essa discussão no TSE e, se for necessário, no Supremo, para fazer justiça. Os candidatos de vereador que estão com registro indeferido, se esse indeferimento for mantido no TSE, as pessoas que votaram nesses candidatos vão ter, o voto não vai valer, ele vai ser simplesmente considerado como voto nulo. O processo de apuração dos votos em Campinas durou cerca de 5 horas. Teve gente que fez questão de acompanhar tudo de perto no Fórum Central, onde um telão atualizava os resultados. Pouco antes das 5 horas da tarde, os veículos responsáveis pelo transporte das urnas saíram do Palácio da Justiça em direção aos 59 locais de votação. Aos poucos, as pessoas começaram a se acomodar em frente ao fórum para acompanhar a apuração pelo telão, num clima de expectativa. Tenho uma esperança de os dias melhores virão. É impossível que não vai ter alguém que vai olhar por essa cidade maravilhosa que é Campinas. 35 minutos depois do término da votação, os primeiros cartões com os dados registrados dos eleitores chegaram. Logo, as 2.117 urnas eletrônicas retornaram para o fórum. A apuração mobilizou cerca de 150 pessoas. Os cartões eram conectados e em 2 segundos feita a leitura. Rápida também foi a transmissão dos votos para o Tribunal Regional Eleitoral. À medida que as parciais eram divulgadas no telão, a população vibrava do lado de fora. Torcidas organizadas faziam festa enquanto o cenário político para os próximos 4 anos ganhava forma. Importante esse interesse da população, mesmo depois de toda a trajetória nossa dos 2 últimos prefeitos cassados, né? Você vê que a população vem acompanhar. Nós tivemos uma apuração tranquila, o telão foi bem interessante ser colocado ali para a população, que ficou lá podendo verificar se o seu candidato foi eleito ou não, e a apuração ocorreu tranquilamente. Campinas liderou o ranking de denúncias de irregularidades eleitorais no interior do estado. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério Público, as reclamações na cidade somaram 13% do total. As queixas foram registradas entre 2 de julho e 29 de setembro. Entre as principais irregularidades estão propaganda ilegal, uso da máquina pública, compra de votos e divulgação indevida pela internet. E ao longo dessa edição do Band Cidade, nós vamos apresentar o resultado das eleições municipais na região. Vamos conferir a primeira rodada. Em Campinas, disputam o segundo turno Jonas Donizete, do PSB, que obteve 47,60% dos votos válidos, e Márcio Postman, do PT, que obteve 28,56%. Em Americana, o prefeito eleito é Diego de Nadai, do PSDB. Ele obteve 57,33% dos votos. Em Paulínia, o novo prefeito é Edson Moura Júnior, do PMDB, que teve 41,1% dos votos. Em Limeira, o prefeito eleito é Paulo Radiche, do PSB, que obteve 71,63% dos votos. Em Vinhedo, o prefeito Milton Serafim, do PTB, foi reeleito com 69,47% dos votos. Em Mogi Guaçu, Walter Cavenhanha ganhou a eleição pelo PTB com 48,59%. E veja daqui a pouco, Câmara de Vereadores de Campinas renova mais da metade das cadeiras.